Inter recebe péssima notícia para o Brasileirão. 2 zagueiros entram na mira. Fala pessoal, pedindo já para te deixar o like, te inscrever no canal, vamos trocar uma ideia sobre Inter, falar um pouco de Internacional e quem puder se inscrever no canal para a gente atingir a meta de 51 mil inscritos. Vamos nessa! Vamos falar um pouquinho de Inter, porque o Internacional volta a campo no próximo sábado. Praticamente a classificada final do Campeonato Gaúcho, traz uma vantagem grande, Erechim, 3-0, e agora é administrar e se classificar para a final, né? Então, aí dá até para dar uma poupada nos jogadores, trabalhar o time titular para um jogo mais importante que é contra o Remo no Campeonato Brasileiro na próxima semana. E aguardar também domingo, né? A definição de quem será o seu adversário, Juventude ou Grêmio. Lembrando que no primeiro jogo na Arena do Grêmio, um empatezinho em 1-1 levou a decisão para o Alfredo Jaconi. O Juventude chega muito vivo. O Grêmio também está muito vivo, já ganhou algumas vezes o Juventude lá no Alfredo, como já perdeu. Então eu acredito que vai ser um jogo interessante. E que quem que se classifica? Não sei. Eu gostaria de Grenal. Quem não gosta de Grenal, né? Até porque a gente tem uma experiência legal do último Grenal, dos últimos 10 Grenais, a gente perdeu apenas um, acho que é mais ou menos por aí a conta. Então eu gostaria de Grenal. Bom, vamos lá. Eu quero te falar da partida diante do Remo, que é importante, mas eu quero te falar também de reforços. O Internacional vazou a informação que foram oferecidos ao Internacional o Abner, zagueiro do Juventude, e o Zé Vitor, do Nacional de Portugal. São 2 zagueiros que foram oferecidos ao Inter. O Inter não abriu conversa com nenhum deles e segue analisando várias propostas de mercado. O Abner do Juventude, eu não sei se algum deles seria o zagueiro que a gente precisa. Tanto o Abner quanto o Zé Vitor, que eu confesso que não conheço muito. O Abner a gente conhece um pouco mais aqui do Juventude. Não sei se seriam o zagueiro que o Inter realmente necessita, que resolveriam o problema do sistema defensivo do Inter. Então precisa de um zagueiro titular, que chegue para ser titular. Não zagueiros que cheguem para disputar posição como opção no banco de reservas. Isso não, aí não qualifica o time. Tu qualifica o banco de reservas, que também precisaria, mas eu gostaria de um zagueiro no Inter para ser titular, que chegasse com cartaz de titular. Óbvio que não temos tanto dinheiro assim, quase nada, então é difícil tu fazer um investimento com pouco dinheiro para um jogador que tu espera que seja titular do time em pouco tempo. Então, mas são 2 nomes que o Internacional já viu, já olhou, foram oferecidos. O Zé Vitor, uma situação um pouco mais complicada, porque está em Portugal, tem contrato até 2027, se não me falha a memória. O Abner, um jogador mais simples de negociar com Juventude, pode fazer uma situação de parceria com Juventude, para pegar um empréstimo, como opção de compra futuramente, mas eu acho que nenhum dos dois resolve o problema do Internacional. Por falar em resolver o problema internacional, mais um problema surge agora em véspera do jogo em Belém, diante do Remo. O Inter que não ganhou no Campeonato Brasileiro, ir a Belém enfrentar o Remo é uma necessidade de vitória e ganha 2 problemas. Vamos lá, a gente está falando em zagueiro. Um é o Victor Gabriel, um dos problemas, e o outro é Paulinho. Dificilmente esses jogadores estarão à disposição do técnico Pesolano para a partida em Belém, na próxima quarta-feira. Cara, o Victor Gabriel tu perdendo, tu já começa com o Félix Torres o jogo, é uma tendência. E o Félix Torres ainda não mostrou aquela confiança que a gente gostaria que ele já tivesse demonstrado. Eu achei um zagueiro normal, cara. Nada que chega também, que chegou para ser titular do Inter, não chega com esse status titular do Inter. Um jogador para disputar a posição tem a evoluir, tem a melhorar. Vinha na reserva do Corinthians, não vinha jogando muitas partidas, então pode sim evoluir e melhorar, mas eu não confio tanto. E tu sai também do time uma tendência de Paulinho estar fora, um jogador, esse sim. Esse é um jogador diferente, que chegou e se transformou em titular muito rapidamente. Um jogador de muita qualidade, faz o time jogar, faz o Alan Patrick jogar. Ele é muito rápido, ele faz uma transição muito rápida na frente. Eu gosto muito desse jogador. Esse sim, um desfalque importante do Inter para a partida lá em Belém. Cara, quem poderia jogar no lugar do Paulinho? Eu, Jairo, botaria o Alex. Mas aí é uma escolha minha, né? Mas ele pode surgir com o Bruno Henrique, ele pode surgir com o Tabata.
aí é a decisão do técnico, mas eu botaria o menino Alex nessa partida. Partida fundamental, o Inter está em penúltimo no Campeonato Brasileiro, não ganhou nenhuma, jogou 3, perdeu 2, empatou uma, e olha só, perdeu as 2 no Beira-Rio, né, cara? Isso até um tempo atrás a gente achava improvável. Mas o Inter faz tempo que não faz do Beira-Rio o seu caldeirão. Então tem que recuperar fora. Tem que recuperar fora e a partida é contra o Remo. Não que o Remo vá pagar esse pato, não. Mas tem que recuperar fora o Remo, que não ganhou ainda na Série A, e deve ter um estádio lotado, uma torcida fanática a seu favor, para tentar a primeira vitória na Série A. Depois de muitos anos o Remo não disputava a Série A. Cara, vamos lá. Jogo difícil, tá? Jogo difícil, um conteúdo de vontade a mais do Remo, e o Inter vai ter que lidar com tudo isso, e a gente sabe como é que é o Inter quando não é time grande, potência. O Inter costuma se complicar. Tomara que não, tomara que consiga encaminhar uma vitória diante do Remo e organize a sua vida no Campeonato Brasileiro para começar a dar uma volta por cima nessa competição que é necessário. Urge uma recuperação do Internacional. Então, falamos de 2 zagueiros que foram oferecidos, o Inter, o Abner do Juventude e o Zé Vitor do Nacional de Portugal. Nenhum deles chama minha atenção, mas são jogadores que foram oferecidos. Espero que a direção não busque um jogador para ser titular do Internacional. E também dos desfalques da partida, prováveis desfalques da partida diante do Remo, o zagueiro Victor Gabriel e o Paulinho. Dito isso, vamos nessa. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Amanhã eu solto um vídeo mais cedo, solto um vídeo de manhã. Tamo junto, grande abraço, até mais!